Fala galera do canal Tese Podcast, hoje a convidada é a Jéssica Leite, uma pedagoga e mãe de um filho que tem espectro autista e hoje, nada mais justo que hoje, dia 2, Dia Internacional da Conscientização do Autista, trazer alguém da área para conversar sobre o assunto, beleza? Mas antes disso, vou falar aqui do meu patrocinador do vídeo de hoje, que é a KR Multimarcas. KR Multimarcas está focada hoje em dia em roupas para boleiro, camisa da Brodez, camisa da Tamo Junto, Faz o Pô, Bairuque. Então tá aí na descrição o Instagram, tá aparecendo aí algumas peças. Segue lá o Instagram, ajuda nosso patrocinador para ele continuar ajudando a gente, beleza? Fica aí com o papo que foi muito bacana, muito legal e informativo, beleza? Falou, se inscreve no canal. Explode o bagulho! Eu coloquei uma camisa azul. Tô vendo. Super. Então, vou iniciar aqui. Fala galera, estamos aqui diretamente do canal Tese Podcast. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui já assistindo esse vídeo. Hoje é um tema muito, pra mim, pra ti deve ser mais fácil, mas pra mim é delicado. Depois eu vou falar por quê. Mas educativo para todo mundo que quer saber alguma coisa sobre o assunto. E hoje eu falo com Jéssica. É Jéssica? E Leite. Prazerzão. Prazer, Jéssica. A gente já se enxergava, né? Que a gente conversou ainda agora. Sim. Eu acho que eu já tinha visto. Eu pensei que era do Bordalo. Na minha cabeça, eu conheço essa minha de algum lugar. Você falou DST, né? Sim. Jéssica, a gente vai conversar muito sobre esse tema. Que é hoje. Você está assistindo no dia 2 de abril. Hoje é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Jéssica, muito obrigado por aceitar o convite. Tu nem me conhece, nem conhece a minha brincadeira direito, mas tu aceitou, então muito obrigado por estar aqui. É muito importante tu ter aceitado. E é isso, muito obrigado. Te apresenta aí, quem é a Jéssica? Um prazer, Cássia, estar aqui com você, podendo compartilhar desse momento de formação, conhecimento. Para mim é sempre muito prazeroso falar de autismo, por conta que eu vivencio isso cotidianamente já há pelo menos uns 2 anos e meio, né? Então, sempre que possível, onde eu puder estar, onde as pessoas me chamarem, eu vou estar falando de autismo, porque a gente precisa conhecer, e para respeitar, porque a gente só respeita aquilo que conhece. Eu me chamo Jéssica, eu sou professora formada em pedagogia, eu tenho mestrado em linguagens, né? Trabalhei muitos anos com crianças, até que eu tive meu próprio filho, e fui professora da universidade substituta também, um tempo, terminei meu contrato ano passado e agora eu estou dedicada aos cuidados com o meu filho, né? E fazendo alguns trabalhos no campo audiovisual também, que é onde eu tenho mais flexibilidade de tempo, para poder lidar com as questões terapêuticas, né, cotidianas dele, e poder trabalhar também. Tu já trabalhava com educação já, mas tu só foi para a área do autismo depois que tu teve um filho autista. Exatamente. Eu tenho a minha formação inicial na pedagogia, mas a gente mal dedica uma aula sobre o autismo, né? Infelizmente. Hoje tu sabe que é infelizmente, exatamente, né? Hoje eu sei o quanto faz falta. E aí, quando eu percebi que o meu filho tinha 1 ano e meio e estava super atrasado no desenvolvimento, eu comecei a ficar desesperado, né? O que pode ser? Será que ele é surdo? A primeira coisa que toda mãe de autista pensa, que o nosso filho é surdo. Tem isso? Porque você chama ele pelo nome, ele não olha. Entende? Entendi. E aí você pensa que ele não ouve, né? Então você começa a questionar médicos. Tem médicos muito sensíveis que vão dizer, olha, leve seu filho num neuropediatra ou faça, né, uma avaliação mais aprofundada. Agora tem uns que dizem, não, é normal, é no tempo dele. Existe de fato um tempo, mas um tempo limite. A criança com 1 ano, ela já precisa falar pelo menos 10 palavrinhas, 5 palavrinhas, mamá, papá. Entendi. O Narayan nunca falou isso, então aquilo vai deixando a gente angustiado, né? Tipo, ele não fala, né? É surdo-mudo. Surdo-mudo. Né? Então, só que aí outras coisas foram surgindo, outras características que deixam a gente curioso. Mas aí eu vou deixar tu perguntar sobre. Não, sim. Mas aí, é porque assim, a gente vai conversando e vai me surgindo os questionamentos. Mas tipo assim, ó, tu via, tava vendo teu filho crescer, é filho, não é nome? É o menino, Narayan. Tu viu o Narayan crescer
E aí, tipo assim, ele não emitia nenhum tipo de som, assim, não falava, não conseguia fazer nada, assim. O ideal do desenvolvimento da criança é que ela chegue nos 10 meses já emitindo alguns sons. Mamar, papar, né? Ou dar, apontar para o objeto que ela quer. E aí ele não fazia nada disso. Ele não fazia essas coisas, né? Ele falou uma vez papai, né? Papai, porque eu insisti muito, conversando com ele assim, muito próximo, bebê ainda, ele falou, com 1 ano. Mas depois disso, nunca mais. Né? Ele foi falar mamãe com 3 anos. Ah, quase morre de coração. Quase morro, porque eu imaginei que ele pudesse não falar. Porque existem muitos autistas que eles são não verbais. Entendi. Eles não falam mesmo. Né? Ah, então tem diferença de grau de autismo. Sim, existe. Ah, a gente vai falar sobre isso. Aí, tipo assim, tá, a gente vai por partes. Certo. Beleza, aí tu levou ele no médico, infelizmente, porque assim, geralmente quando a gente vai levar no médico, existem médicos que só são formados, que tem Só a formação inicial, só né? a formação inicial, então não tem muito conhecimento, infelizmente, né? Sim, aí tu vai exatamente. numa situação dessa, tu falou que uns pediram pra procurar o que eles pediram? Neuropediatra. Neuropediatra. Isso. Aonde é, como eu posso dizer assim, quem é que diagnostica o autismo? É o neuro? Atualmente eles ampliaram. Era o psiquiatra e o neuropediatra. Aí, como a quantidade de casos é muito grande e as formações estão cada vez maiores, né, na área da medicina, então hoje um pediatra também dá diagnóstico. Até o pediatra. Até o pediatra dá o diagnóstico. Mas será que ele tem que ter uma formação extra? Acho que com certeza, né? Alguns já fazem especialidades em autismo, né? Só que assim, não é numa consulta, não é tão simples. Entendi. Não, é importante falar isso, que eu também pensei que ele... Existe uma avaliação multiprofissional. Uhum. Você vai numa primeira consulta com um pediatra, por exemplo, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, e aí você começa a trazer elementos da criança, principalmente quando ela é muito pequena, né? E aí ele vai mandar você passar num fono, você passar num terapeuta ocupacional, você passar num psicólogo, né? E vai pedir um relatório desses profissionais. Aí você retorna com ele vai ler o relatório e vai emitir o laudo, né? Entendi. Por isso que é um tratamento multiprofissional, porque afeta vários quesitos do ser humano. No caso... Olha, por favor, meu Deus do céu, eu não quero falar nenhuma besteira. Pessoal, me desculpa, eu sou um ignorante. Vou fazer perguntas que com certeza todo mundo tem as mesmas perguntas. Então, se eu falar alguma besteira, me desculpe, viu? Porque, querendo ou não, eu sei que não, mas hoje em dia ainda tem preconceito. Tem gente que acha que é doença. Não é uma doença, é neurológico. Exatamente. Hoje ele é considerado uma deficiência, né? Sim. Por conta que não tem cura. A ideia de não ser doença é porque não tem cura, né? Já houveram alguns boatos, até em jornais nacionais, de pessoas que tentaram comprar remédios para a cura do autismo, mas não tem, porque ele é uma condição neurológica. 80% dos casos de autismo hoje, comprovadamente, são genéticos, né? Então, lá atrás, quando eu estava desconfiada do meu filho, que eu levei na pediatra normal dele, que ele fazia as consultas de rotina, né? Ela ligou o celular e ele olhou. Ele disse, olha, surdo ele não é. Ela fez o teste na sala. Rapidinho ela percebeu, né? Mas como ela viu que a gente estava angustiado, porque ele não estava desenvolvendo, ele andou com 1 ano e 2 meses. Ele atrasou até para andar. Ela disse, olha, levem na neuro, façam um exame de imagem. Enfim, ela fez uma série de recomendações. Pá, estourou a pandemia. Caramba. A gente tinha marcado em Belém uma consulta com uma neuro, né? E foi cancelado. E aí, quando foi em junho, no ano da pandemia, a gente fez online uma consulta. A gente fez online a consulta, ela pediu vários vídeos do Narayan, a gente mandou um relatório nosso de como era o comportamento dele para várias perguntas que ela solicitava. E aí, a gente fez isso em julho. Quando foi em agosto, a gente foi numa consulta presencial para ter o resultado. E ele já saiu com laudo de autismo de lá. Ele e o pai. O pai também tem autismo? O pai também foi diagnosticado. E eu gosto muito de falar nisso. Ele assume que ele é autista, ele reconhece, porque tem muitas pessoas autistas que não adultas sabe. que não sabem que são. Mas também o grau dele é leve. Não. Peraí, Quantos anos ele tem? Ele descobriu o autismo com 40 anos. 40 anos. A gente foi numa psiquiatra, aqui de Bragança, inclusive, muito boa, e ela disse que o grau dele é moderado.
Porque não é porque a pessoa tem um emprego, né, conseguiu fazer uma graduação, consegue ter, né, relações de trabalho, interpessoais, enfim, que ela é leve. Né? O grau moderado, e aí hoje muda-se a nomenclatura para nível 1, 2 e 3. Sim. Né? Justamente para evitar essa coisa de leve, porque quando a gente fala em leve, imagina que é fácil. Acho que não tem que nada. É simples, né? Que tem que ser ignorado. Quando não, por isso que é um espectro. Porque você não vai encontrar um autista igual ao outro. Né? Então, sim, cada um é diferente do outro. Cada um é diferente do outro. Vai trabalhar com elementos específicos em cada pessoa. Eu vou encontrar autistas parecidos com meu filho, no sentido da sensibilização à questão tátil. Né? Mas eles vão ser diferentes para a relação auditiva, por exemplo. Eles apresentam dificuldades em todos os sentidos. Né? Por isso que poluição visual pode deixar eles irritados, incomodados. Pois é, já ia te perguntar. Sim. O que acontece com autista, assim, com a criança autista? Eu vou falar de criança agora primeiro. Sim. Tipo assim, o teu filho, fala do teu filho. Como ele se incomoda com o quê? Com som, ele com toque? Como é? Explica mais isso aí para mim poder entender também. Sim, é muito relativo, assim, cada criança é diferente da outra. Existem crianças que se incomodam, por exemplo, com o barulho do liquidificador, né? Como eu sou da pedagogia e eu trabalhei com infância, né, durante toda a minha formação, eu sempre quis deixar o meu filho o mais autônomo possível antes de saber do autismo, né? Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa de atividade doméstica, ele tá no meio. E aí eu sempre aproximava ele dos sons do liquidificador e tudo mais. E hoje, não tem incômodo nenhum em relação a esse barulho. Mas tem crianças que choram, que gritam, que põem a mão no ouvido, que batem a cabeça ao ter contato com algum som incômodo, né? Um som que incomoda ele, furadeira. Aquele barulho sim, intenso sim, da furadeira ou daquele lava-jato. Né? São barulhos mais intensos que incomodam ele. Entendi. Se ele chega num lugar e tem muita gente, ele fica muito agitado. E aí eu acredito que ele também pode ter TDAH, porque o autismo ele também traz outras deficiências, né? O que é TDAH? Informa. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem muita confusão, assim, né? Tem muita confusão do autismo com o TDAH, né? Tem, tipo assim, existem diagnósticos errados. Acho que deve existir, eles são né? separados. São separados. São condições diferentes. Entendi. Mas um autista pode ser também hiperativo. Ou pode ter déficit de atenção, né? Que é o TDAH. Então, tipo assim, ó. Então não dá pra cravar o que exatamente um autista sofre ou o que ele tem de limitação, porque cada um é uma situação. Exatamente, cada um é de um jeito. Tem o TOD, por exemplo, que é o transtorno desafiador opositor, né? Que são pessoas que não aceitam qualquer coisa fácil, né? Geralmente ele é diagnosticado até os 18 anos. São pessoas que não aceitam com facilidade o que o outro quer, questionam tudo, né? Então, assim, se tu for ver a quantidade de eu elementos conheço várias pessoas assim, que podem vir agregados ao autismo, são muito grandes, entende? Entendi. Então, o meu marido me ajuda bastante, porque como ele é adulto, ele consegue ver o meu filho se desorganizando, o nosso filho, e dizer, olha, calma, ele está desorganizado por conta disso, porque também incomoda ele. E qual é tipo assim... No grau, tu falou que é o 1, né? O mais leve, que eu não vou falar mais leve, né? Ó, já tô aprendendo, nível 1, 2 e 3, né? Nível 1. No caso, os dois estão no nível 2. Ah, os dois estão no nível 2. Exatamente. Mas eles não têm as mesmas limitações, é mesmo? Porque ele já é adulto. Mas qual é de uma pessoa de 40 anos? A diferença do meu filho pro meu marido, por exemplo. Dois autistas que eu tenho lá, que eu consigo acompanhar eles, né, de perto. O meu filho adora pessoas. Se ele vê, ele tá abraçando, ele quer estar junto, dançando. O meu marido, se ele puder ficar longe de pessoas, ele fica longe de pessoas. E ele é professor. Então, assim, pra ele dar aula, ele diz que ele tem que fazer uma espécie de teatro. E ele é professor também. Só que se alguém vier abraçar ele não sabe como reagir. Se alguém contar pra ele, por exemplo, que faleceu um parente, ele não sabe como reagir. Não porque ele não se importe, porque ele não sabe como reagir de fato. A cabeça dele não tem esses enquadramentos sociais que a gente acaba organizando no decorrer da vida. A gente sabe como reagir quando alguém falece, por exemplo, de um amigo nosso. Entendi. No caso dele, não. Ele não sabe nem se comportar numa festa de aniversário. Eu fico imaginando assim, como deve ser, porque tem que ter muito conhecimento para poder, como é que se fala?
diagnosticar esse tipo de situação. Porque, por exemplo, assim, eu conheço pessoas que têm isso, mas, tipo assim, em alguma área da vida a pessoa não gosta disso, a pessoa não gosta daquilo, mas nem por isso ela é autista, entendeu? E aí, tipo, claro que tem vários testes, vários exames e tal, para poder diagnosticar isso. E, tipo, ele passou por muitos testes, como é que fala? Não é teste, não vai falar teste, né? Eles têm... Exame. Eles têm uma espécie de ficha, né? Que é um parâmetro internacional de análise daquele comportamento humano. Porque, assim, o autismo, ele é essencialmente comportamental. Alguns profissionais pedem exames de imagem, né? Da cabeça e tudo mais, mas para verificar se eles têm, além do autismo, outra deficiência, como outra questão de saúde, como a epilepsia, por exemplo, né? Então, assim, é essencialmente comportamental. Então, você tem já um padrão internacional que você pergunta para aquela pessoa, em cima daquele questionário. Um testezinho, assim, que já tem pré-elaborado. Exatamente. E, tipo assim, ó, a pessoa que é eu vou me atrapalhar tanto diagnosticada. Nessa palavra. Enfim, no 2, teu marido é 2 e teu filho é 2. Sim. Eles podem agravar ou diminuir com o tempo? Com certeza. Por isso é importante as terapias, né? Se aquela criança ou aquele adulto tiver um acompanhamento para a vida toda, frequente, né, e ideal, adequado, as chances que ela tem de baixar para o nível 1, ou se não tiver esse tratamento adequado, de avançar para o nível 3, é grande, né? Por isso que a gente luta, por tantas melhorias na qualidade de saúde, de vida dessas pessoas, né? Olha, eles precisam de fono, eles precisam de terapeuta ocupacional, eles precisam de psicólogo. E para pagar tudo isso, né? Eles precisam de psiquiatra, alguns precisam de fisioterapeuta, educador físico, né? Por que alguns precisam de fisioterapeuta? Porque eles têm problemas também físicos. Muitos. Por exemplo, uma das características do autismo é essa criança andar na ponta dos pés. Ou a criança sentar em formato W, que é sentar em cima das pernas com o pé para trás. Isso compromete o andar dessa criança. Sim, sim. Entende? Então, o meu filho tem problemas de lateralidade, por exemplo. Então, se ele sair correndo aqui, ele vai dar de cara naquela parede. Porque ele não vai conseguir desviar. Entendi. Entende? Então, essa forma de educação física, eu já trabalhei já com criança, já tenho uma noçãozinha assim, não tenho. Depois eu parei, não trabalhei mais por causa da loja, mas enfim, tenho uma noção. É uma profissão muito importante também, com certeza. Formação de criança. Olha, eles têm muita energia, então eles precisam estar todo o tempo fazendo alguma atividade física para gastar aquela energia. Tu fala... Porque vai ser difícil falar assim, porque como a gente já falou, cada um é diferente do outro. Mas quando tu fala todos, o ideal é para que todos os autistas eles façam algum tipo de atividade física. Hoje nós temos aqui em Bragança um grupo que eles fazem um judô, né? Um jiu-jitsu inclusive. Só para criança autista? Só trabalha com crianças autistas também e outras deficiências, né? Também tem crianças com síndrome de Down e tal. Quem é o professor? Vamos dar mérito para essas pessoas, por favor. Eu não sei o nome de todos, mas foi iniciado com o Wellington. Acho que você deve conhecer. Onde é que fica? Começou o trabalho lá no SER 2, né? E agora ele é desenvolvido no CAPzinho. Onde fica? Bem aonde? O SER 2 é o Centro de Reabilitação daqui de Bragança, que fica ali na Nezeceno Ferreira, próximo ao supermercado Bragança ali. Ah, tá. Então, quem tiver precisando aí, pode procurar lá, que é bom dar essa informação para essa galera aí. O CAPZ, ele é demanda livre, então no SER 2 você precisa de encaminhamento, né? No CAPZ não, você chegando com o diagnóstico ou não, a criança precisando de atendimento, acompanhamento, é só levar lá. Deixa eu olhar aqui rapidinho um negócio que quando não tem meu ajudante, eu tenho que ficar olhando aqui para ver se não sai a gravação. Mas enfim, hoje eu vou fazer a mesma pergunta que eu te fiz fora do ar. Hoje, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Aí eu te pergunto, pela primeira vez, de novo, quem foi que escolheu essa data? Como é que decidiram essa situação? Isso foi decidido pela ONU, né? Pela Organização Mundial das Nações Unidas, em 2008, justamente pela necessidade de um momento de conhecimento, como esse aqui, compartilhar conhecimento. Nós temos mais de 70 milhões de pessoas autistas no mundo inteiro, né? Ano passado, ainda em dezembro, saiu a última estatística,
É de que uma criança é autista a cada 44 nascidos. Caramba, Né? E isso há 10 anos atrás era 1 para 250. Então o número está aumentando muito. Mas está aumentando muito porque hoje tem mais crianças sendo testadas, ou não sei. Acho que é isso, né? Está aumentando pelo conhecimento. Entendi. Hoje tem mais profissionais. Não, pois é, mas o que eu tô te falando assim, naquele tempo lá que tinha 1 para 200, deveria ter mais, só que não era testado, não tinha conhecimento, não fazia os testes, não tinha... Por isso muitos adultos hoje são diagnosticados. Entendi. Porque lá na infância eles eram preguiçosos, né? Lá na infância eles eram as pessoas que não tinham empatia. Tá Entendendo? Eles eram as pessoas que eram desinteressadas, eram as burras, né? Na verdade, eles precisavam de uma atenção especial, um cuidado diferenciado e foram desrespeitadas toda a vida. Entende? Então, assim, Mas aí eu fico pensando assim, como foi a reação do teu marido? 40 anos. O cara viveu a vida dele todinha com 40 anos, depois de ter emprego, depois de arranjar uma mulher, tudo isso e descobre que ele é autista. Como foi pra ele? Primeiro, ele ficou surpreso e ele disse assim, o que é que tu acha? Tu acha que eu vou atrás disso? Né? Tipo, vale a pena saber isso agora, nessa idade? A gente geralmente se desvaloriza muito com o tempo, né? Não preciso mais disso, já tô com uma certa idade. Eu disse, não, com certeza, você tem que ir atrás. Isso é uma questão de identidade. Já pensou? Você passou a vida toda tentando se enquadrar, tentando verificar qual o certo e o errado da sociedade, quando a sociedade que tem que aceitar como você é? É verdade, isso é verdade mesmo. Às vezes a pessoa se culpava, né? Exatamente. Por certa situação e tipo, não é culpa dele, entendeu? Ele nasceu assim, e não percebeu porque não... É algo que tá aqui. Não dá para mudar o que tá aqui. Por isso não tem cura. Talvez um transplante de cérebro, que não existe ainda, e aí brincando, mudasse essa realidade, mas não é. Mas vinha com outro problema, não, melhor assim. Sim, e é importante saber, porque eu tenho certeza que se a gente tivesse um segundo filho, ele viria autista também. Né? Sério porque mesmo? é genético, né? Então as chances são muito grandes quando é genético. Mas eu tava vendo um vídeo sobre, Sim. e tipo, eu vi que falam que tem situações que a pessoa nasce com autismo e não tem um traço na família de autismo, nem parente, nem nada, mas aquele nasceu assim. Sim, porque tem 20% que são questões ambientais, pode ter sido medicação que a mãe tomou durante a gestação. Tem tudo isso. Pode ter sido algum comprometimento. O autismo, ele vai na geração daquela criança. Né? É importante falar isso também. Alguns cientistas, inclusive, relacionam também a questão da alimentação. A gente mudou muito a nossa forma de se alimentar. Verdade. Né? Então, isso também muda o nosso organismo. Né? Mas isso na formação da criança ou também ela pode... por exemplo assim, uma pergunta. O teu marido, ele já era autista desde criança ou ele teve durante a vida adulta, não sei se pode dizer assim. Não, já nasce. Já nasce assim. Todo a pessoa mundo não adquire. Porque, tipo assim, como tu falou assim, alimentação, algumas coisas, então tipo assim, uma pergunta burra, mas... Mas seria tipo da mãe e do pai. Entendi. Na formação... formação do sujeito. Entendi. No caso dele... Eu que entendi errado quando tu falou formação, mas... Ele tem uma prima que o filho tem 20 anos e foi diagnosticado desde os 10, né? Ele tem sobrinho, os irmãos deles têm filhos, um deles pelo menos já tem diagnóstico também. Então, tá na família. O que acontece? Geralmente, quando você tem muitas pessoas da mesma família nascendo com o diagnóstico, né? Se faz um mapeamento genético. Porque aquela família ali tem o gene. Então, a chance de toda criança que nascer esteja dentro do espectro é grande. Entendi. Mas, assim, eu não sei se fica pesado tu falar sobre esse assunto, mas, tipo assim, tu quer ter outro filho? Olha, eu tenho muita vontade, assim, de ter mais um. Só que é aquela coisa... É uma luta diária, sabe? Assim, toda mãe... E ninguém pode te criticar por isso. Sim, já até disse pro meu marido que eu quero adotar uma com 10 anos. Tá. Ele brinca. Porque o que acontece? Quando a gente é mãe, quando a gente não tem filho, a gente tem vários sonhos com a maternidade, né? Entendi, é verdade. Não sei se você que não é pai... Não, sim. Deve imaginar aquela coisa fofa, criancinha, bababá. E aí a gente passa um ano na maternidade com uma rotina muito intensa, porque a gente não tem tempo pra gente de fato.
A criança não dorme, acorda várias vezes durante a noite e tudo mais. E eu já tinha aquilo na cabeça, não, depois de um ano, Marayan vai passar a dormir a noite inteira, eu vou poder descansar mais. Mas não aconteceu. Até hoje ele tem sustos durante a noite, tem noites que ele não consegue dormir. Porque o autismo também tem problemas na produção de alguns hormônios. O do sono é um deles. Né? Então, assim, é um trabalho bem grande. Existem mães, a gente tem um grupo, que elas têm 2 filhos, todos 2 com diagnóstico. Caramba, sério? Tem mães que têm 2 filhos e só um com diagnósticos, então, assim... E você já vê a luta dessa galera aí? Eu já sinto na pele, eu vendo elas, como é, né, ser mãe de 2 filhos. Então, assim, no momento, eu preciso me dedicar a ele. Porque essa primeira infância, ela é de extrema importância na vida de um autista, para ele conseguir minimizar algumas características. Elas não vão mudar, elas não têm cura, isso é fato. Mas com tratamento, com atenção adequada, elas se minimizam, né? Então o fato dele ter sensibilidade, tem crianças que não conseguem agarrar naquela massinha de modelar, naquela geleca, eles tocam e tiram a mão, essas coisas todas. A minimizar essas características agora na primeira infância, ela é muito mais fácil do que na vida adulta, né? Então, ele precisa de mais atenção nesse momento. Talvez, lá no futuro, quem saiba. O teu marido, ele também faz acompanhamento de coisa assim, hoje? Ou ele não... já tô com 40 anos, como tu falou assim, já nem... Sim. Eu insisto muito para que ele faça, principalmente psicólogo, né? Só que ele é um adulto, então ele vai com um profissional, ele não gosta. Ele disse, não, esse profissional não tá me agradando, entendeu? Tem isso também, né? Então, a chance dele encontrar um profissional que se adeque a ele, que ele sinta a confiança, é mais difícil, né? Geralmente são profissionais online. Ele gosta muito da pediatra do nosso filho, ele acha que ele gosta dela, já até se consultou com ela, só que ela é uma pediatra, né? Então tem os seus limites. Então, assim, o autista tem muito disso também. De conseguir uma certa conexão com o profissional. Entendi. Entende? Entendi. Como foi a diferença de visão tua? Porque hoje tu tem o conhecimento, tem um filho autista e tal. Porque, tipo assim, ó, eu fiquei imaginando assim, ó, quando tu conhecer teu marido, Sim. tu não tinha esse conhecimento, Não. tu tá conhecendo uma pessoa. Tu, tipo assim, não que... pode ser autismo, não. Mas tipo assim, ele tem certo comportamento que é diferente. Tu já percebia isso desde essa época? Ou tu só foi ver? Porque eu fico pensando assim que depois que a gente descobre isso, tudo que a gente olha, a gente já, no teu caso, tudo que tu olha, pode ser. Olha, pode ser. Isso aqui... Sim, antes não, a gente, como eu te falei, por isso o importante conhecimento, às vezes a gente age de forma preconceituosa, né? Eu admito isso, se a gente não tem conhecimento, não tem como a gente saber o que é. Isso então mesmo. assim, eu lembro que a gente brincava muito, que eu fiz uma festa de aniversário dele, e aí ele deu o primeiro pedaço para uma pessoa estranha do bolo. Aí isso gerou maior briga, né? Eu disse, mas por que você deu? Aí ele disse, eu disse pra pessoa falar lá como é que se dizia a árvore de acerola, pra brincar com essa coisa da linguagem. Aí ela disse, eu dei pra ela, não sei o quê. Eu disse, mas tua mãe tava lá, teu filho tava lá, tinha um monte de gente, por que você deu o primeiro pedaço pra uma pessoa estranha? Né? Isso já estava dentro do campo dessa questão do autismo de alguém que não conhece essas organizações sociais, entendeu? Na época tu ficou com ciúme, brigou. Eu fiquei assim, meu Deus. Fiquei muito de boca aberta, sabe? Assim, não sabia por que aquilo. E aí ele não quis mais festas de aniversário, ele se bloqueou. Foi depois disso? Depois disso. Entende? Então, assim, e aí tá, o que é que a gente pensa? É o chato, Isso, né? Isso quantos anos antes do diagnóstico? A gente tinha acabado de se conhecer, então foi uns 4 anos antes do diagnóstico. Caramba, e depois de 4 anos tu pensa, olha o que eu fiz aquele dia lá que eu quis brigar com ele. Pois é, por isso que eu disse pra ele que era importante por uma questão de identidade, porque às vezes as pessoas julgam a gente sem conhecer quem de fato somos, entende? Verdade, isso é importante mesmo. Então assim, olha, meu filho vai chegar no supermercado, imagina aquela quantidade de coisas, assim, dentro da cabeça dele, ele quer olhar tudo, mexer em tudo, ver tudo. Então a cabeça dele fica muito agitada. Ele vai se jogar no chão, ele vai gritar, se eu não deixar ele mexer, ou ele vai falar com todo mundo, ele vai mexer em todo mundo, ele vai querer pegar as coisas e comer. Então, sem eu saber que ele é autista,
ele vai ser o mal educado. Ele vai ser o Entendi. mimado, né? A pessoa que não tem educação. Então, é algo que tá dentro dele. Eu Mas não posso mudar. quando a pessoa tem o diagnóstico e... Ah, já tô aprendendo a falar já. Muito bem. Não, tipo assim, ó. Vocês andam com algum tipo de laudo pra poder falar assim, olha, galera, por favor, Daqui. paciência. Só que é um papel enorme, né? Porque eu brinco com isso porque tem eu acho, como é que eu posso falar? Um transtorno psicológico que tem tipo assim, a galera começou a conhecer recentemente com dois caras que são engraçados na internet, eu me esqueci, que é aquele cara que ele fica falando assim, fica fazendo assim, eu me esqueci o nome do transtorno psicológico. Eu acho que Ele fica sim, falando né? palavrão do nada, ele ofende a pessoa, ele fica fazendo assim. Enfim, não sei. Eu sei que Tem ele, esquizofrenia também, né? Que tá dentro do campo. ele mandou. Como é que se fala? Mas hoje ele fez até como ele virou comediante, ele tatuou Ah, laudo. laudo. Só que antes ele tinha diminuído e platificado pra ele andar, entendeu? Sim. Toda hora que. Porque aí a pessoa, o cara ofende todo mundo. Ei, vai, não sei o que. Vai Aí, preso. olha, pelo amor de Deus, eu tenho isso aqui, não vai brigar comigo. Não, Sim. por isso que eu perguntei, assim, vocês andam assim pra poder se respaldar em alguma situação que pode ser assim, sei lá, entendeu? Com certeza, bem, muito importante. Até trouxe aqui uma carteirinha pra te Acho que. mostrar. Ah, tu anda com essa carteirinha aqui. Eu recebi ela recentemente. Ela foi uma conquista nossa aqui do estado do Pará. Ela tá prevista na lei, que fala do direito das pessoas com TEA, né? E é a CIP-TEA. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Vai falando. A CIP-TEA ela é a carteira de identificação da pessoa com o espectro autista. E ela é uma espécie de laudo, mini laudo, né? Então aí você vai ter o CID da criança, os dados. Atrás dela tem as informações do responsável, endereço, nome de telefone, tudo que as pessoas precisam saber caso aconteça alguma coisa na rua, no ambiente escolar, e você precisa comunicar com urgência a família. Aí que é importante mesmo isso aqui, né? Sem falar que ela garante alguns direitos, Teu como filho é muito bonito. como meia entrada, né? Ah, tem isso, né? Sim, a gente também com ela pode estar adquirindo outras carteirinhas, como a de meia passagem, né, de transportes públicos, enfim. Então ela é muito importante que todas as famílias façam o cadastro, é bem simples, é pelo site, né, da Secretaria de Belém. E você pode estar até colocando lá, compartilhar o link para você botar na descrição do Coloca, vídeo. tá na descrição. Pode ir na descrição agora, que já tá o link dessas informações aí. Exatamente, e aí você, aqui dentro, lá no site, você anexa o laudo, anexa a foto da criança, o documento de identificação dela, identidade, ela precisa da identidade. E aí ela é feita pelo estado do Pará. Nem todo estado no Brasil garante a carteira. Sério? O do Pará é um dos poucos estados que tem. Quando foi que vocês conseguiram essa luta aí? Ano passado, eles fizeram uma secretaria de políticas públicas para o autismo no estado do Pará. Pô, bacana, E importantíssimo. foi a partir né? daí que muita coisa começou a acontecer. E esse cadastro ele é importante, online, feito para carteirinha, porque se cria um banco de dados no estado. E aí o que acontece? Se Bragança tiver uma alta demanda de pessoas com TEA, eles mandam para cá também espaços em parcerias com a prefeitura, Sim. terapêuticos pelo SUS. Que pra gente é muito importante. Porque era o que eu já ia falar. Porque, tipo assim, ó, eu fico imaginando que é muito mais fácil tu conseguir esse diagnóstico pra pessoa autista, uma pessoa que já tem condição. Tipo, eu vou logo no psicólogo, no neuro, já paga, já vai, faz. Agora, eu imagino uma pessoa, Sim. tipo, de baixa renda. Entendeu? Sim, sim. Que não tem o que comer, tá lá naquele barraco que um monte de filho e ela não tem primeiro de tudo, não tem o conhecimento, ela pode ter 2 filhos autistas ali e não sabe. Exatamente. E aí como é que chega nessa galera, né? Que deve ter muita gente autista que não tá diagnosticada. Exatamente, é bem difícil. Nós nem precisa ir tão longe, né? Nós temos pessoas com a mesma formação que eu, por exemplo, que não tem condições de trabalhar por conta da criança, que é altamente dependente, né? E dependem única e exclusivamente do SUS. E aí eu conheço mães do nosso grupo, eu vou falar um pouco do grupo também rápido, que os filhos ficaram em acompanhamento durante 1 ano, mais de 1 ano, e não conseguiam um diagnóstico. Ele fazia sessão com os profissionais pelo SUS,
Mas eles não davam diagnóstico. Isso é altamente angustiante para uma mãe. Porque teu filho tá lá, né, sendo acompanhado e tu não tem resposta daquilo. Tu só sabe que ele não está se desenvolvendo, mas você não tem resposta. No fundo, você já tem certeza do que ele é. Mas você precisa de um documento para dar encaminhamento. Mas aí também quando tu tem um conhecimento, porque às vezes, como eu te falei, eu dei um exemplo de uma pessoa que não tem conhecimento, ela não vai saber se o médico... porque a referência de conhecimento na vida de algumas pessoas é o médico, independente de qual formação ele tem. Chega lá e fala assim, não, tá tudo bem com ele. Vai pra casa e tá tudo bem com meu filho. Que o médico falou, né? A pessoa ainda que ela é baixa renda, que ela tem até 1/4 de salário mínimo por pessoa, ela tem direito a um benefício pelo INSS para aquela criança com deficiência. Justamente porque muitos têm tratamento farmacológico, então precisam comprar remédios, né? Precisam, às vezes, fazer algum tipo de movimento para consultas. Então, é um direito dessa criança, né, que faz parte da baixa renda, e você precisa do laudo para isso. Então, assim, o nosso movimento hoje, deles é justamente movimentar o campo público, né, pelo SUS, para que esses profissionais tenham formação qualificada dentro da área, para que não façam com que esses pais e essas mães fiquem muito tempo sem uma resposta devida daquilo que os filhos têm de fato. E tô falando nisso aí, se muita gente souber desse benefício, que não é benefício, deveria ser um direito, porque como tu falou, ele precisa de comprar remédio, muitas famílias iam atrás e não era nem preocupado com filha. Mas eu vou te dar um exemplo disso, não vai muito longe não. Eu era professor de uma escola e tem o Bolsa Família. Sim. O Bolsa Família, a pessoa só recebe se o filho estiver estudando. Tinha mães que eu via que colocavam o filho para estudar só para ter o dinheiro. Não ia um dia na escola para saber se estava nota boa, enfim, entendeu? Sim. É só um exemplo que também poderia acontecer, mas enfim, é outra situação. Mas pelo menos ele estava na escola. Tem isso. Se for pensar pelo copo cheio, pelo menos ele tá na escola. E independente de qual seja o motivo que faça ela procurar, pelo menos ela vai procurar... dar o diagnóstico pro filho dela, né? Sim, e o INSS vai cobrar também que essa mãe esteja lá todo o tempo atualizando o seu cadastro. Então ela vai precisar levar no médico para ficar fazendo reavaliação. Pelo menos um mínimo forçado ela vai ter que fazer. Porque assim, há muitos anos atrás a gente pecou muito enquanto sociedade com as pessoas com deficiência. Porque elas não tinham direitos, elas ficavam trancadas dentro de casa, né? Então, o quanto de crianças e adolescentes poderiam ter tido uma vida melhor, mais digna, com mais qualidade, se essas pessoas tivessem liberdade, né, acesso ao conhecimento, liberdade aos diferentes espaços. Então, por isso a gente luta por conhecimento. Eu quero que as pessoas saibam que o meu filho é autista, como todo mundo do nosso grupo gostaria também, porque a gente quer elas livres. Para estar nos parques, brincando, né, do jeito delas, como elas são, para estar na escola, ocupando as salas regulares. Eu já ia te perguntar isso. Teu filho, ele estuda em uma escola ele normal, começou esse assim, ano. Com as pessoas, com todo mundo? Sim, escola regular. Meu Deus. Sim, escola regular. Sim, é um direito deles, né? E até... Se a gente olhar para o ECA, por exemplo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma obrigatoriedade da sociedade que eles estejam em escola regular. Pois é, mas eu vou te dar um exemplo de como um profissional de educação física. Eu vou te dar um exemplo. Porque, tipo assim, ó, a gente não é ensinado a trabalhar com isso. Infelizmente. Sim. Quando eu me formei, eu peguei umas turmas e, tipo assim, ó, na faculdade, a gente aprende a dar aula. Olha, tem uma hora que tu vai pegar uma peia de 40 alunos lá. E a gente se vira, bora jogar bola, faz um exercício aqui, faz um trabalho de lateralidade ali e tal. Inclui todo mundo. Mas e quando tem um cadeirante? Nessa hora, não me ensinaram isso. Aí teve um cadeirante na minha sala, numa sala que eu peguei. Precisa ver a cabeça. Eu bati cabeça. Eu falei, o que eu faço, meu Deus do céu? Eu não posso deixar ele ali no canto. Ele tem que participar. E aí, no cadeirante, a única limitação dele é ele... Ai, meu Deus, não posso... Tem uma limitação física, né? Tô pisando em ovos aqui, mas enfim. Tipo assim, mas mesmo assim, galera, olha... só vale fazer gol se passar pelo coleguinha ali. E aí todo mundo tinha que tocar pra ele, pelo menos com a mão, pra ele poder envolver. Enfim, participou. Só que aí,
foi uma resposta rápida que eu dei para uma situação que, querendo ou não, é mais comum ver cadeirante. E aí, imagina um autista na minha turma. Eu, sinceramente, não saberia o que fazer para incluir ele, como eu te falei. Eu só tenho formação, não tenho especialização. E aí, como é que funciona? Ele estuda numa escola regular? Como é a interação dele com os alunos? Como é que funciona isso? Sim, como a gente falou lá no começo, cada um é diferente do outro, né? Então, o ideal mesmo é esse diálogo com a família, para saber como eu consigo alcançar a atenção do fulano, entendeu? Entendi. Olha, ele gosta de dinossauros. Então, vamos fazer um percurso aqui de corrida, por exemplo, profissional de educação física, em que eles têm que pegar o dinossauro lá no final. Aí todos eles fazem um percurso e buscam. Entendi. Então, tem que ter esse diálogo com a família intenso. Você falou uma coisa muito importante. Nas formações iniciais de graduação, e eu tiro pela minha também, em pedagogia, você tem muito pouco sobre a educação especial, sobre a educação, né, para as pessoas com deficiência, principalmente o autismo. Então, o que é necessário? Especializações, formações extras. E aí é uma coisa que a gente também luta por isso, que os profissionais tenham formações extras, né, de preferências gratuitas, né, disponibilizadas pelos municípios. Eu já acho que já devia ter isso na graduação, incluído na graduação. Tipo, praticamente um semestre só sobre isso. Porque, querendo ou não, porque se fosse para ser do jeito que tu falou, também a pessoa só teria que ser contratada por uma escola se ela tivesse essa especialização. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a pessoa se gradua e já é contratada para alguma escola, independente se vai ter crianças especiais ou não. Vai lá, te vira. Te vira. Te vira. Sim, algumas pessoas foram formadas num currículo antigo, né? Hoje, alguns currículos de graduações, eles já incluem, né, uma disciplina, 2 ou 3 sobre educação especial, o meu teve, por exemplo, uma e educação muito inclusiva. vaga. Exatamente. E aí, por isso, a pessoa que vai trabalhar com pessoas com deficiência tem que estar estudando sempre. Verdade. Né? Então, esse ano que passou, a gente conseguiu, juntamente com alguns vereadores de Bragança, elaborar um projeto de lei e aprová-lo aqui na Câmara Municipal. Um dos elementos dessa lei municipal é justamente formação continuada para os profissionais da área da saúde, da área da educação. Terminou a graduação, já esse cara não pode parar de estudar. Entendi. Entendeu? O que mais tem é estudos hoje sobre o autismo, das suas mais diferentes influências, contribuições, enfim. Então, essas pessoas que estão trabalhando com os TEAs, né, os que têm transtorno do espectro autista, elas precisam estar sendo formadas o tempo todo, né? Só que assim, tu imagine um profissional de educação física que não tem tanta carga horária assim, ganha pouco, tem um limite. Então, essa formação precisa ser pública. Né, o município, o estado, as escolas particulares precisam estar trazendo esses profissionais para formar os seus professores. Assim a gente vai trazer mais inclusão, né? Porque não dá para deixar, como você falou, o cadeirante lá no canto. Não dá para deixar o autista lá no canto, ele nem vai ficar. Se ele for agitado, ele vai se meter, tu querendo ou não. Tô ligado. Né? Então é importante mesmo esse conhecimento e essa parceria da família, né? Se você conversar com, por exemplo, se continuasse tendo alunos e eles fossem autistas, conversar com a família, você começa a ter elementos de como aproximar, de como incluir, né, do que chamar a atenção deles. Entendi. Porque eles não prestam atenção em qualquer coisa, tem que ser algo que esteja dentro do campo do hiperfoco dele, eles têm hiperfocos. Meu esposo tem hiperfoco, então quando eles se centram em algo, né, em alguma informação, eles aprendem tudo sobre aquilo. Agora, se eles não têm foco por determinado assunto, eles não querem aprender nada. Meu filho tem 4 anos, vai fazer agora dia 5, 4 anos, e ele sabe o nome de todos os dinossauros. É mesmo? E ele não fala muito, mas ele sabe o nome de todos os dinossauros porque ele tem um hiperfoco naquilo. Né? Eu percebi lá, desde que ele começou a falar, com 3 anos, que ele gostava de animais. Então, eu comecei a trabalhar a linguagem usando os animais a meu favor. E hoje ele sabe o nome dos dinossauros, eu aprendo com ele. Se ele não conhece, ele inventa. Então a gente precisa usar isso a nosso favor. Ele estuda em qual escola? Ele estuda na Rio Caeté. No Rio Caeté. Aí tipo, o que eu queria falar, tipo assim, esse episódio é importante, falar sobre isso é importante, não só para, se eu posso ter um filho autista, eu posso já ter um filho e não saber que ele é autista, enfim.
Sim. Mas até para quem tem filho que não tem autismo, também tem que ter essas informações, porque assim, ó, o teu filho tá convivendo com outras crianças que não têm autismo. Então, tem que existir uma educação dentro de casa para saber lidar com outras crianças com esse aspecto. Exatamente. E aí eu te pergunto, como é a aceitação dele na escola? Como são as outras crianças com ele? Como é que funciona essa interação? Ele é apaixonado por pessoas, como eu te falei. Então, quando ele vê criança, ele parte pra cima, ele pula, ele quebra a saca, quer se jogar, porque assim, às vezes eles não têm muita noção da força que eles aplicam no outro. Ah, entendi. Entendeu? Então eles se jogam com tudo. Um corpinho pesado ou não, às vezes a outra criança cai. E aí a gente lá na Rio Caeté, a gente tá fazendo uma série de movimentos enquanto pais. Lá eles têm 9 alunos autistas. E justamente para fazer roda de conversas com as crianças, com os funcionários. para informar as crianças, entendeu? Isso, importante. E aí eu fui lá semana passada, conversei com as crianças, a professora me fez um relato muito emocionante, inclusive, que é a professora Nalva, quero mandar até um beijo para ela. Alô, Nalva, se inscreve no canal. E aí eu fui lá conversar com ela, falei que o Narayan, ele tinha alguns problemas de compreensão, né? Ele não tinha como resolver, porque era algo que estava dentro da cabecinha dele. Tentei explicar numa linguagem mais acessível possível para a infância, né? Que são crianças de 4 anos. E aí eu disse, olha, se ele vier para cima de vocês, é porque ele quer abraçar, ele deve estar com muita coisa, muita informação, e ele não sabe o que fazer com toda essa emoção. Então ele pode chegar perto de vocês e empurrar vocês sem querer, mas não é por maldade. Quando ele fizer isso, vocês digam assim, Narayan, calma, carinho. Porque se você falar um monte de coisa com uma criança autista, ela não vai entender. Entendi. Então você tem que usar palavras-chave e falar com calma, de preferência olhar no olho dela. E aí a professora, a gente estava numa reunião ontem, inclusive, e a professora disse que ela ficou emocionada, que o Narayan estava agitado na sala e chegou perto de um coleguinha dele, e o coleguinha dele disse assim, calma, Narayan, carinho. Falou isso. E aí ele abriu a mãozinha, que o carinho dele assim, é uma mãozinha aberta e faz assim. Mentira, parece uma porrada, né? E aí ele fez o carinho no amigo. Então, assim, o pouco que a gente espalhe de conhecimento, o pouco que a gente compartilhe, já ajuda muito. Já ajuda muito. A gente, infelizmente, é uma sociedade que ignora a diferença, que acha que a diferença é erro, todo mundo tem que ser igual. Já pensou se a gente começa a usar todo mundo roupa igual? Como estranho não seria? Então, como estranho não seria essa sociedade, todo mundo igual, né? Então, a gente precisa aceitar diferenças. E o autismo está aí para escancarar que essa diferença ela precisa ser aceitada, nem que seja na bruta, porque está dentro da cabeça deles essa construção. Então, a gente não tem o que fazer. Não dá para chegar para ele e dizer assim, olha, você tem que ser assim. Ele vai rir, vai fazer outra coisa, mas não vai entender, né? Então a questão é aceitar mesmo, respeitar e conhecer. Que legal, olha, bacana, essa experiência aí foi bonita. E é isso, tipo assim, ó, o que mudou na atitude daquela outra criança? Informação. Exatamente. E informação é muito importante. A gente tá tentando fazer esse episódio aí justamente para isso. Eu tô aprendendo tudo que eu queria aprender sobre isso. Com certeza eu vou desligar esse celular, vai acabar esse episódio, tu vai estar na tua casa e eu falo assim, caramba, ainda tinha essa pergunta pra fazer. A gente tem muitas perguntas para fazer, mas desde já eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter aceitado participar do podcast. Tá sendo muito importante todas as tuas falas aí, tua experiência, tua vivência. Eu acho que eu tava atrás de alguém para conversar, eu queria um psicólogo que trabalhasse com um professor que trabalhasse. Só que, tipo assim, ó, quando fala assim, ela é professora, mas também ela é mãe de um aluno. Eu falei, não, perfeito. Porque nada melhor que... Não é um professor que só vive na hora que vai dar aula para um autista. É aquela ali vive 24 horas com a situação. Então, melhor que ela não tem para falar. Só que, como eu te falei, claro que se eu conversasse com outra mãe, ia me dar uma outra experiência de um outro autista de grau diferente, de jeito diferente, mas a gente acaba já tendo a noção de mais um pouquinho de como é que funciona essa situação. Acho que para finalizar eu queria te fazer uma pergunta que também é para conhecimento de geral e para mim. Eu queria saber como é que ainda existe muito preconceito, ainda existe muito... E outra, eu queria que tu me falasse assim, como é a forma certa para se comunicar, para falar? Porque, tipo assim, ó, às vezes a gente fala sem perceber, ainda agora quase eu falo, e eu vou falar aqui
Porque eu tenho certeza que todo mundo às vezes vai cair de falar isso. Tipo assim, eu ia falar assim, como ela é perto das crianças normais? Eu já ia falar isso. E eu tenho, às vezes, como eu falei pra ti fora do ar, às vezes a gente é preconceito sem saber. Sim. A gente é preconceituoso sem saber. Então, a gente tem que ter essa desconstrução, a gente tem que ter essa informação para saber como se comunicar, como falar esse tipo de coisa. E aí eu quero que tu fale um pouco sobre isso, pra gente finalizar nosso episódio aqui. Sim, até nós, pais, antes da paternidade ou da maternidade atípica, a gente também fala alguns termos, a gente também tem umas colocações equivocadas, né? E é falta de conhecimento, né? Tudo é falta de conhecimento. Hoje existem 2 termos mais tranquilos, digamos assim, de serem falados, que são as pessoas neurotípicas e as pessoas neurodiversas. As pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de deficiência são neurotípicas. E as pessoas que têm algum tipo de transtorno, deficiência, são neurodiversas. Então, assim, normal. As pessoas têm que ser tratadas de forma normal. Entendi. Por mais que a criança não olhe no seu olho, por mais que a criança não responda ou não te demonstre atenção nenhuma, ela tá te ouvindo. Bom dia, fulano, tudo bom? Como você está bonito com essa roupa hoje. E aí você dá atenção pro pai, pra mãe, pra quem estiver por perto. Mas fale com ela. Às vezes as pessoas com deficiência, seja até ela, né, pessoas com deficiência física, são tratadas como uma pessoa estranha. Você fala com o adulto, mas você não fala com ela. Isso não acontece só com eles, com as crianças também, de modo geral. Você chega, fala com o adulto sobre a criança, mas ignora a criança. Né? Então tem que falar como uma pessoa normal. Nem sempre ela vai te ouvir, nem sempre ela vai te dar atenção, né? Às vezes o pai diz oi meu filho, ou bom dia. Às vezes ele dá, às vezes ele não dá, né? Então, mas o importante é falar, é socializar. Vai ter um dia que ele vai responder, entende? Então, assim, é bem importante a gente olhar o diferente como normal. Ser diferente é normal, como dizia aquelas propagandas, né? Eu queria falar do nosso grupo. A gente tem um grupo de pais e mães de autistas. Como é o nome? Responsáveis. É o Autismo Acreditar. Acreditar. Que o símbolo tá lá na chamada do podcast, inclusive, né? E nós iniciamos com 15 mães. E hoje nós somos 118. Caramba, uma galera! Em um ano só de existência do grupo, praticamente nós crescemos muito. E nós incluímos cada vez mais e mais pais e mães, porque a nossa intenção é fazer essa rede de apoio, né? Então, assim, eu na minha casa vivo a minha rotina com meu filho e meu esposo, mas que dialoga com a rotina de outras amigas, né? De todas praticamente. Vai ver, ela não sabia fazer certa coisa com o filho dela e acabou pegando uma experiência com outra mãe. Pode funcionar. Isso mesmo. Isso é importante. Às vezes a gente troca, né? Então, todos eles são fissurados em tecnologia. Mas se tu deixar, eles não falam, eles não se comunicam, eles não comem, eles não fazem mais nada. Porque eles ficam centrados, sabe? É como se eles criassem uma obsessão pelo aquele aparelho. Entendi. Então a gente limita o uso, né? E aí a gente troca dicas. A gente troca dicas de como lidar, por exemplo, estabelecer o tempo limite, ou dar com o celular quase descarregando, ou usar junto com eles e dizer que para junto, entendeu? A gente para junto, então a gente vai criando estratégias e trocando uma com a outra, falando de profissionais que deram certo, coisas que não deram muito certo. Sempre que tem uma denúncia ou algo, a gente tenta junto, tentar resolver. Como assim denúncia? Tem um sistema que não está funcionando. Tem uma terapia que não está funcionando. Entendi. Ou alguma mãe foi tratada mal em algum espaço. Vamos lá conversar, entendeu? Porque uma coisa sou eu sozinha, Jéssica, tentar reclamar de algo. Outra coisa são 120 mães se reunindo, indo lá chamar atenção para aquele tipo de comportamento. Então a gente é uma rede de apoio que se fortalece cada vez mais, que tem esse propósito de espalhar conhecimento, de falar sobre o autismo e de lutar por políticas e direitos. Bacana. Quem foi o que iniciou esse grupo? Olha, eu entrei, tinham 15, né? Mas existem mães aqui em Bragança que têm filhos já com 16, né, com 20 e poucos anos. Elas foram as primeiras, né? A Lilian, que me passou teu número, ela foi uma delas. Sim. A Liene, a Beatriz, né, a Suela. Então, elas foram uma das primeiras mães que se uniram, que se conheceram dos corredores das terapias, né? E vamos criar um grupo. Vamos!
E aí uma foi espalhando contato para outra, e quem a gente ia conhecendo, a gente ia indicando, porque não tem como você não esbarrar no corredor das terapias com pessoas que estão na mesma situação. E aí todo mundo que a gente convida vai entrando. Vão estar todos assistindo aí. E se sentem super confortáveis e super à vontade dentro do grupo, porque é isso que a gente tenta, sabe? Ser uma grande família. Tem pessoas que não são nem da cidade, não tem família nenhuma para ajudar. Então, assim, é altamente delicado. Por isso a gente precisa se unir e se fortalecer. Porque a gente não quer que essas mães adoeçam psicologicamente, né? A gente quer que essas mães se sintam felizes com seus filhos, se sintam bem, acolhidas. Como eu fui acolhida, eu quero que outras mães também sejam, né? E a gente está aí para isso. A gente recebe muitas mensagens nas redes sociais, no Instagram, Autismo Acreditar Bragança, no Facebook também, com o mesmo nome. E a gente tenta dar todo o apoio. Às vezes nem são do Estado, né? E a gente tenta dar todo o apoio, tudo aquilo que a gente pode. Porque a gente é mais forte juntos. Que legal. Parabéns aí pela... Não sei, eu te perguntei quem iniciou... Mas tu também hoje tu já ajuda, né? O teu trabalho audiovisual tem alguma coisa, você puxa, fala do teu projeto aí. Nós temos, eu e meu esposo, nós gostamos do campo audiovisual, já trabalho há algum tempo. Mas e o que tu faz exatamente? Eu trabalho com edição de vídeo, com fotografia. Antes de ter meu filho, eu fazia em regime de colaboração com comunidades tradicionais, artistas locais. E aí, com o grupo, a gente começou a fazer uns trabalhos audiovisuais para o grupo, para compartilhar nas redes sociais. E agora eu tenho um projeto que é fazer um documentário sobre o autismo. Né? Que legal. Então, eu quero que essas mães venham falar das suas experiências nessa produção audiovisual para que a gente possa espalhar isso pelo mundo. Entende? Eu assisti algumas produções internacionais e tu assiste depoimentos lá da França e percebe que tu passa pelas mesmas coisas aqui. Entendi. Entendeu? Então, assim, é importante que a gente divulgue isso e trazer essas pessoas que estão dentro do espectro para falar também. Cadê esses autistas adultos que não estão falando sobre eles? Verdade. Então, é preciso trazer para a gente poder conhecer. E hoje a internet é um campo muito rico para isso, né? Em que informação vai e volta com muita intensidade. E vamos a nosso favor. Olha, já quem estiver assistindo aí, quem quiser apoiar esse projeto dela aí, vou deixar o Instagram dela aí no link da descrição também. Vai ser outro vídeo, outra situação que vai ser muito importante de comunicação, de informação, e eu quero ver esse projeto pronto. Com certeza. Eu quero ver. Se eu puder ajudar em qualquer coisinha ali, pode chamar que te dá uma ajuda lá. Não sei muita coisa de audiovisual, mas a gente tá aprendendo aí também, a gente aprende as coisas junto. E é isso, muito obrigado por participar. Lugar de autista é em todo lugar. Rapidinho, antes de terminar, me veio uma pergunta ainda agora, tu tava falando isso, vocês se juntam, várias mães, aí eu fiquei pensando, tem várias mães, mas também tem vários filhos com autismo. Agora eu te dou um exemplo de um filho autista no meio de várias crianças. E quando se junta várias crianças autistas, já tem como é que é essa situação? É bem divertido, né? Porque eles são muito intensos, né? Então, assim, o meu filho, por exemplo, quando eu levei ele numa ação que teve em setembro do ano passado, ele queria brincar com as crianças de 8, 9, 10 anos. E ele é um piquichito, né? Então, ele queria ir pro pula-pula com aquelas crianças. Aí o coração só falta explodir, assim. Porque eles pulam, fica aquela coisa, né? Bem intensa. Mas eles, assim, os pequenininhos, eles precisam de um pouco mais de atenção, porque eles ainda estão lidando com uma série de sentimentos ainda, de compreender que você precisa dividir, né, de aprender a se organizar, né? Então é preciso bastante calma mesmo, bastante atenção. Geralmente pai e mãe tá lá do lado 24 horas olhando. Eu tô todo o tempo do lado do meu filho dizendo, filho, carinho, calma, carinho, calma. Essa é a palavra-chave. As palavras de ordem, sim. E aí ele ouve bem, ele se comporta, né? Mas se ele vê alguém empurrando uma outra criança, ele vai lá defender. Ele assim é? Então ele já via ele batendo em adultos porque chamou a atenção de outra criança.
Então, é preciso estar sempre atento nesse sentido, mas é diversão sempre. Muitos pais, infelizmente, reclamam que os filhos não são convidados para as festas de aniversário da escola, né? Que os filhos não têm amigos, que as crianças da escola não chamam por recreio junto, ficam sozinhos. Então, a gente reúne essas crianças do grupo para elas terem uma amizade, né? Algumas crianças não, elas são bem solícitas, são bem próximas, convidam mesmo, são amigas de fato, mas nem todos vivem essa realidade. Então a gente também usa esse espaço do grupo, das pessoas, para estar criando vínculos, né, entre as crianças. Lazer, entende? Lazer, prazer, diversão, tudo que eles precisam. Então é isso. Muito obrigado. Obrigada. Galera que tá assistindo o canal aí e veio pela Jéssica. Todo mundo do grupo Acreditar, todo mundo dos outros grupos. Tem vários outros grupos, né? Nós temos também em Bragança o Instituto Florescer, que ele também tem várias pessoas, várias famílias que têm crianças, adolescentes com todas as deficiências. Né? São os 2 principais grupos da cidade nesse campo. Chegou aqui por um desses grupos aí, não conhece o canal, se inscreve no canal, por favor, se inscreve no canal agora. Já conversei com uma galera aqui de Bragança. Talvez em outro momento possa voltar outra mãe com outras experiências. Pode juntar um grupo de mãe para falar todo mundo aqui, de fazer logo uma roda de conversa. E muito obrigado por todo mundo. Dá tuas considerações finais aí. Gostaria de agradecer ao Cássio, a esse espaço maravilhoso, um espaço de diálogo super interessante. Que é importante dentro da nossa cidade, porque tá jogando na internet informações que muita gente vive aí, país, no mundo afora. Então assinem o canal, curtam a página dele do Instagram. O nosso grupo também, Autismo Acreditar, está lá. Vai estar tudo na descrição aí. Tudo na descrição para que vocês possam acompanhar. Queridas mães, queridos pais do grupo, muito obrigado por toda a atenção até aqui. E você que tem dúvida, né, tem algum tipo de angústia por conta de qualquer tipo de atraso no desenvolvimento do seu filho, não espere. Vá atrás de um profissional, vá atrás de um pediatra de desenvolvimento, um neuro, um psicólogo, o que for. Mande mensagem pra gente no Message, o que for necessário, mas não mergulhe nessa angústia, não se sinta sozinha, nós estamos juntos. É isso aí. Muito Qualquer obrigada. dúvida, pode ser que meu filho tenha algum traço de autismo, procura essa galera, vão te passar mais informações, vão te passar as informações necessárias para poder conseguir o diagnóstico. E é isso, se juntar, acho que uma galera junta é mais forte, né, para poder isso tudo aí que tá passando. E é isso, valeu, muito obrigado, até mais, se inscreve no canal.